Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Imagina a seguinte situação de um teste do Detran. Um aluno está lá, fazendo a prova prática, se distrai com o rádio do carro e acaba batendo no meio da fio. O examinador do lado suspira, anota na prancheta e diz algo como: acontece, o ser humano é falho mesmo. Sim, é o famoso errar é humano, né? Exato. Mas aí, na vez seguinte, quem entra em cena é um carro autônomo. E digamos que a máquina freie 1 milímetro fora da faixa de segurança. E imediatamente o examinador entra em pânico total, joga a prancheta para o alto e começa a gritar que tem que tirar essas máquinas das ruas para sempre, que é o fim da segurança viária. É muito louco isso, porque mostra uma tolerância incrivelmente seletiva que a gente tem. O caos, a imperfeição, o erro, tudo isso é aceito de braços abertos, mas só desde que venha embalado em carne e osso, sabe? Pois é, mas se o erro vier em linhas de código, a paciência da humanidade simplesmente evapora. E é exatamente essa assimetria meio bizarra, esse verdadeiro pânico moral, que é o foco dessa nossa análise aprofundada de hoje. Com certeza. E o material que vai guiar essa nossa discussão vem da curadoria e dos textos do PhD Jorge Guerra Pires. Isso. Ele é um pesquisador independente, doutor em bioinformática e um escritor que gosta bastante de explorar essas encruzilhadas, tipo onde a ciência, a inteligência artificial, a política e a religião acabam se encontrando. Tudo sempre com muito foco no pensamento crítico. E para quem nos ouve entender bem a amplitude da cabeça desse autor, antes mesmo da gente entrar no ensaio principal de hoje, acho que vale a pena observar como ele mapeia várias tensões sociais. Um exemplo super claro disso está no livro mais recente dele. O Paradoxo de Einstein, certo? Esse mesmo. O título completo é O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. O que é interessante é que o texto principal vai bem além de ser só uma biografia do físico. O autor levanta um questionamento sociológico muito específico sobre o Brasil. E qual seria exatamente essa questão? É sobre por que figuras públicas aqui no Brasil rejeitam tanto o rótulo de ateu. Ele nota que isso parece coisa do passado, mas ainda é muito vivo. A obra contrasta de forma bem analítica e imparcial como figuras tipo Leandro Carnal, Drauzio Varela e Daniel Sotomayor lidam com isso. E aí ele coloca isso em perspectiva com líderes religiosos, citando até aquele debate famoso na televisão e os pedidos de doações, como o caso do pastor Silas Malafaia pedindo avião aos fiéis. Entendi. E só para deixar claro para nossa audiência, nós não estamos tomando lado nenhum aqui, tá? O objetivo do autor na obra é simplesmente relatar e levantar a pergunta do porquê o ateísmo acaba sendo visto pela sociedade como algo mais tóxico do que possíveis abusos religiosos. É uma provocação sociológica dele. Exatamente, é um mapeamento de como a sociedade escolhe os próprios alvos. E para quem curte essa interseção tecnológica que o autor faz, tem outros 2 livros dele que são fundamentais para o nosso papo de hoje. O Academic AI, Inteligência Artificial e Ética, que fala muito sobre o uso do ChatGPT por pesquisadores. E o Redes Neurais em termos simples, né? Que ajuda muito a entender como a gente aprende, pensa e modela. Escrito numa linguagem bem para não cientistas mesmo. Isso. E uma dica prática muito legal que o próprio autor sempre reforça é sobre o formato audiolivro.
O paradoxo de Einstein, por exemplo, já está disponível no Google Play e no Google Books nesse formato. O que é perfeito para quem tem uma rotina corrida. O autor mesmo comenta que os audiolivros revolucionaram a leitura dele. Dá para baixar o áudio, então nem precisa de internet e você vai ouvindo enquanto faz uma caminhada, enquanto lava uma louça. É produtividade pura. E lembrando que os e-books na loja da Amazon também não exigem aquele aparelho Kindle. Dá para baixar e ler no próprio celular ou computador. Sim. E olha, para o pessoal que gosta de acompanhar sempre, uma dica boa é configurar o Spotify para baixar automaticamente, ou favoritar mesmo os podcasts do Jorge Guerra Pires. Tem mais de 10 diferentes. Assim, tudo entra na linha do tempo numa sequência certinha. Ou pelo YouTube também, no canal Jorge Guerra Pires, PhD. Todos os episódios vão para lá automaticamente, para quem prefere a plataforma de vídeo. Perfeito. Bom, com todo esse contexto da mente analítica do autor estabelecido, acho que a gente já pode pular para a nossa missão principal de hoje, que é desbravar um ensaio chamado O Teorema de Bayes como Perito, julgando as evidências de Shy Girl. Esse título é maravilhoso. A missão do texto é desvendar essa nossa relação totalmente paradoxal com a inteligência artificial e responder essa pergunta de ouro. Por que a gente tolera tanto a incompetência humana, mas a gente entra num pânico moral absurdo diante do erro das máquinas? Então vamos desempacotar isso tudo. Logo de cara, o ensaio já traz uma base científica para explicar essa nossa reação. O que faz o nosso cérebro dar tela azul e reagir com tanto exagero diante de um algoritmo? A psicologia comportamental tem um nome para isso. É a aversão a algoritmos. É um conceito muito estudado por pesquisadores gigantes, tipo o Olivier Sibony, o Cass Sunstein e até o Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel. O mecanismo central dessa aversão é basicamente uma grande contradição da nossa cabeça. Como assim uma contradição? É que, lá no fundo, a nossa consciência sabe que as pessoas erram o tempo todo. Mas o nosso julgamento social acaba tratando o erro como se fosse um direito exclusivo da biologia. A gente tem empatia pelo humano que erra. Ah, claro. Mas quando é a máquina? Quando o sistema artificial falha, o cérebro humano simplesmente ignora a taxa de sucesso geral daquela máquina. Ele foca apenas na quebra da expectativa. A gente exige que a máquina seja perfeita. Isso me joga direto de volta naquele exemplo do carro autônomo do início. O ensaio usa isso de um jeito muito didático. Tipo, se um carro dirigido por IA causa um acidente, vira manchete no mundo inteiro. Falam que a tecnologia saiu de controle. Vira um escândalo. Mas, ao mesmo tempo, o trânsito tradicional faz um número de vítimas todos os dias que parece cenário de zona de conflito. São motoristas cansados, gente que bebeu, que olhou para o celular, e essa tragédia toda fica invisível porque é repetitiva, né? Fica banal. Inclusive, o texto do Jorge faz um paralelo sociológico e estatístico muito sagaz com o machismo no trânsito. Nossa, verdade. Aquela coisa do tinha que ser mulher. Exato. Tem essa frase horrorosa, super preconceituosa, que muita gente repete quando uma mulher erra no trânsito. Só que quando você vai olhar os dados frios das secretarias de trânsito, as estatísticas de acidentes graves, de mortes e excesso de velocidade, elas são dominadas massivamente por motoristas homens. É a mesma lógica irracional operando. A primeiríssima, mesma lógica da aversão aos algoritmos. A sociedade ignora o volume colossal de falhas daquele grupo que é considerado padrão, no caso os homens no trânsito ou os humanos dirigindo carros, mas aí pune com força total o erro de quem é a novidade, seja a minoria ou a inteligência artificial. Sabe uma analogia que me vem à cabeça agora lendo sobre isso? Pensa em música ao vivo. Imagina uma banda de rock no palco. Se o guitarrista humano dá uma escorregada e erra uma nota de um jeito grotesco no meio de um solo, o público muitas vezes até aplaude. Sim, chamam de autêntico, né? Dizem que é a emoção crua do rock. Exatamente. Mas coloca um tecladista ali que dispara um sintetizador ou uma bateria eletrônica. Se a máquina der um micro engasgo que seja, a plateia já vai na hora. Começam a falar que a tecnologia não presta, que acabou com a música. A falha do humano é romantizada, mas a técnica é uma ofensa. Essa sua analogia é perfeita
para entender o que está rolando no mundo da literatura agora, que é o cenário principal que o ensaio debate. Hoje em dia, se a internet suspeita que um livro usou IA e o texto é ruim, o veredito imediato é que a arte morreu. O apocalipse cultural. Pois é. Mas a grande ironia histórica é que textos ruins, histórias derivativas, prosa sem sentido nenhum. Bom, os humanos produzem isso há séculos. A mediocridade literária não foi inventada pelos grandes modelos de linguagem. O que mudou é que a gente arrumou um alguém novo para culpar. E aí é aí que entra o famoso caso que o ensaio usa para testar essa teoria na prática. O livro Shy Girl, da autora Mia Ballard. Esse caso é emblemático. Muito. A internet montou um verdadeiro tribunal online e decidiu que a obra era AI slop, que é aquele termo em inglês para lixo gerado por inteligência artificial. E por que acusaram isso? A capa parecia meio suspeita, a formatação estava cheia de problemas e disseram que a prosa era muito mecânica. A autora teve que vir a público e culpou um revisor freelancer pelo desastre. Então, sabendo que a gente tem essa versão instintiva e emocional que nos cega, como é que dá para julgar um caso desses de forma justa, sem cair no pânico? É aí que o autor introduz a estatística na conversa. O tal do Teorema de Bayes, ele mesmo. Mas olha, não precisa pensar em Bayes como um quadro cheio de matemática pura e equações assustadoras. O ensaio propõe olhar para o teorema como se ele fosse um perito super cético chamado para avaliar duas hipóteses numa investigação. Tá. E quais são as hipóteses na mesa? Hipótese 1, o livro foi mesmo gerado por IA. Hipótese 2, o livro foi escrito por um ser humano que simplesmente escreve muito mal. O Bayes exige que a gente comece calculando a probabilidade prévia, o que na estatística eles chamam de prior. E como esse prior funciona na vida real? Tipo, quando alguém abre a primeira página de Shy Girl. O prior é basicamente o estado do mundo antes da gente olhar para a evidência nova. Então, pensando historicamente, qual é a probabilidade de um livro publicado ser muito ruim, repetitivo ou confuso só por falta de talento humano? É gigantesca. É esmagadora. A vasta maioria de tudo que já foi publicado na história da humanidade foi feito por pessoas, e uma boa parte disso é de qualidade bem duvidosa. Então, o perito bayesiano tem que começar o julgamento assumindo que a hipótese do humano sem talento é estatisticamente a mais forte. Esse é o ponto de partida. O humano ruim não é exceção, ele é a regra histórica. Pera, mas aí me bate uma dúvida prática sobre isso que o texto levanta. Se a gente só falar, bom, existem mais humanos escrevendo mal do que IAs, então a culpa é do humano. Isso não acaba dando um passe livre eterno para a inteligência artificial? Como assim um passe livre? Tipo, se o autor usou ChatGPT e ficou horrível, a prova tem que estar no texto, independente do histórico de livros ruins da humanidade, não é? Essa é uma observação excelente. E é bem aí que o Teorema de Bayes mostra o seu valor. Porque o prior, aquela probabilidade prévia, ele não é fixo para sempre. Ele é atualizado conforme o peso das novas evidências que vão aparecendo. Entendi. Então a gente pesa a evidência contra o histórico. Exatamente. Se a evidência dentro do texto gritar que é uma máquina, a balança vira a favor da hipótese 1. O problema, e o que o ensaio destrincha, é o que as pessoas na internet estão considerando como evidência. Fala que o texto repete palavras, que tem um vocabulário pobre, ou que faz comparações meio vazias. Bom, nada disso prova o uso de IA. Isso só prova pobreza de vocabulário. É uma técnica puramente humana de encher linguiça. E sobre as metáforas, tem um detalhe no ensaio que achei incrível. Disseram que o livro tinha umas metáforas ilógicas, tipo, descrever algo como sendo cortante e macio ao mesmo tempo. A galera da internet falou que só uma máquina, que não tem noção espacial do mundo físico, cometeria um erro físico tão bizarro. Sim, usaram isso como se fosse a prova do crime. Mas aí o autor rebate lembrando que os humanos adoram misturar conceitos sem sentido lógico, seja por pura licença poética ou só por não saber escrever direito. Ele até cita a banda Mamonas Assassinas no ensaio. Genial. Mamonas Assassinas tem cada letra. Imagina colocar a lógica física e temporal nas músicas deles. É um caos completo de propósito. Então tentar achar falha espacial para provar que é IA,
Ignorando que humanos criam coisas sem pé nem cabeça desde sempre é um erro de julgamento. Além disso, o texto traz um argumento lógico que me pegou muito. Pensa comigo sobre o estado da tecnologia hoje. Por que alguém em sã consciência ia escolher usar uma IA obscura, ruim e desatualizada para gerar um texto todo quebrado, quando as ferramentas de ponta de hoje, tipo os modelos mais novos, são de graça, hiperfluentes e gramaticalmente perfeitos? É o checkmate estatístico. E para Bayes, essa pergunta mostra como a hipótese de ser IA fica super fraca. É infinitamente mais provável que seja só um autor humano sem técnica ou um revisor humano preguiçoso do que imaginar que tem um gênio do mal que foi lá e escolheu a pior inteligência artificial possível de propósito só para lançar um livro mal formatado. Tá, mas então se ferramentas de lógica pesada igual o Bayes mostram que é quase impossível provar o uso de IA só olhando o texto ruim. Me explica uma coisa. Por que tanta gente na internet bate no peito para dizer que tem um faro perfeito para detectar IA? Isso é o que a gente chama de falácia da detecção intuitiva. É o mito dos falsos positivos linguísticos. Basicamente, os fóruns da internet decidiram meio que do nada que algumas palavras específicas são a prova definitiva de IA. Eu vejo muito isso no trabalho. Se alguém escreve vale destacar ou em suma, o pessoal já aponta o dedo. Sim, vale destacar, em suma, paradigma, a palavra robusto. Ou então qualquer texto que seja estruturado em tópicos arrumadinhos virou motivo de suspeita automática. A parte mais irônica que meu ensaio traz sobre isso é sobre pontuação. Eles citam que tem gente acusando o uso de travessões de ser coisa de ChatGPT. Sendo que, gente, o Machado de Assis e a Clarice Lispector já usavam e abusavam do travessão duplo há muito tempo. Quem estuda estilometria forense fica de cabelo em pé com isso. A estilometria, para quem não conhece, é a análise da impressão digital de um escritor. É o padrão de escrita da pessoa. Isso. E o que a ciência da estilometria diz é que as pessoas juram que a repetição de palavras é prova de IA, mas é exatamente o oposto. A redundância, os vícios de linguagem que a gente tem, as palavras repetidas, tudo isso é a marca registrada do cérebro humano, que tem limites de memória e acaba criando atalhos. As IAs mais modernas são calibradas matematicamente justamente para evitar a repetição de palavras. Ou seja, o que as pessoas acham que é prova de máquina, na verdade é a maior prova de que foi um humano estressado que escreveu aquilo. E essa nossa intuição empírica é tão ruim que nem os detectores automáticos funcionam, né? O ensaio lembra que a própria OpenAI desistiu do detector dela. Desativaram porque simplesmente não funcionava. Apontava texto de Shakespeare como sendo IA e texto de IA como sendo humano. Quando eles fizeram testes cegos rigorosos com pessoas, a taxa de acerto do ser humano para adivinhar se era máquina ou não ficou ali na casa dos 50%. É igual jogar uma moeda pra cima. Exatamente como jogar uma moeda. O texto até brinca que é o efeito duas caras, aquele vilão do Batman que decide tudo na moeda. Isso gera um paradoxo muito frustrante para quem está escrevendo hoje. Pensa bem, se o texto é super organizado, com gramática perfeita, a internet diz que é IA. Se o texto é confuso, cheio de buraco e com formato estranho, como no caso do livro Shy Girl, a internet também diz que é IA. Exato. Não tem saída. A hipótese de detecção virou o que a ciência chama de infalsificável. Não tem como você provar que a pessoa está errada. Virou um viés de confirmação gigantesco. E o que está acontecendo no fundo é que a IA imita tão perfeitamente a escrita institucional e acadêmica dos humanos que a gente passou a desconfiar de humanos que escrevem corretamente. Nossa, isso é muito profundo. Mas assim, já que não dá para detectar só pelo estilo e a nossa aversão aos algoritmos nos cega para a péssima qualidade de alguns textos humanos, o que a gente faz? Como deveria ser a nossa interação real com essas ferramentas no dia a dia, no processo criativo mesmo? Aí o autor traz uma metáfora excelente que ele batizou de o paradoxo da Ferrari. Gostei do nome. Como funciona? É como se fosse uma Ferrari novinha. Ela tem um motor absurdamente potente, mas ela não inventa o próprio destino. Ela não gera baboseiras por conta própria do nada. Ela precisa de um piloto. Exato.
Se você pegar essa Ferrari e apontar ela para um precipício, dando um comando super vago e preguiçoso para a máquina, ela vai acelerar e te levar direto para o fundo do abismo. E vai fazer isso na velocidade máxima e com uma gramática simplesmente impecável. Ah, entendi. Então escrever com IA não é sobre largar o teclado e deixar a máquina trabalhar sozinha e ir tomar um café. É sobre elevar o seu papel. Você deixa de ser o digitador e vira um arquiteto da ideia. Um maestro orquestrando aquilo tudo. Perfeito. O próprio autor é super transparente sobre isso. Ele conta no ensaio que usou IA para ajudar na pesquisa e na organização do raciocínio lógico desse texto que a gente está discutindo. Ele diz que no começo a IA tentou dar uma alucinada e bagunçar a lógica bayesiana. A máquina tentou dirigir para o precipício. Isso mesmo. E o que ele fez? Assumiu o volante. Ele teve que atuar como estrategista para corrigir a rota do texto. Ele também cita o projeto dele chamado Coração Ciborgue. Do que se trata esse projeto? É um projeto onde ele funde poesia antiga com modelos de IA. O mais fascinante é a reação das pessoas. Ele nota que o resultado final é ótimo, as pessoas leem e gostam, mas algumas geram uma repulsa imediata só depois que descobrem que teve máquina envolvida naquilo. O problema não é o texto, é o puro preconceito contra o método. É a aversão ao algoritmo batendo na porta de novo. E falando nisso, tem uma parte no texto que eu fiquei meio chocado. É sobre a Susan Cain, aquela escritora famosa. É o paradoxo de Susan Cain. Ela disse numa entrevista que, olha que loucura, ela parou de tentar escrever os textos dela com uma fluidez perfeita. O motivo? Ela estava com medo de ser confundida com inteligência artificial. É perturbador, não é? E o Jorge Guerra Pires admite no ensaio que ele mesmo já pensou em fazer isso, deixar uns errinhos bobos soltos no texto de propósito, só para mostrar que é um humano ali. Mas que mundo louco a gente foi parar. A busca pela excelência na escrita, que sempre foi o norte, o objetivo máximo de qualquer pessoa que trabalha com texto, virou motivo de suspeita. A gente está literalmente buscando a mediocridade de forma proposital só para provar que a gente tem alma. É uma tensão existencial enorme. A gente está se sabotando para proteger o nosso ego ideológico. Mas o ensaio ressalta uma coisa importante. Esse pânico todo desaparece quando a gente finalmente aceita a realidade da ferramenta. Que é aceitar que a Ferrari é só a Ferrari. Isso. Aceitar que a máquina é o meio, ela é só o processamento pesado. A intenção inicial, o norte ético da obra e o veredito final, se aquilo presta ou não, isso sempre vai continuar sendo atribuição puramente humana. Resumindo bem a ópera, a gente pode ver que esse nosso viés humano, a nossa aversão emocional aos algoritmos, faz a gente julgar as máquinas com uma rigidez implacável. Uma rigidez que a gente nunca, em momento nenhum da história, aplicou à nossa própria mediocridade literária. O que o Teorema de Bayes vem nos ensinar é respirar fundo e olhar para as evidências estatísticas em vez de olhar para os nossos medos infundados. E isso me deixa com um último questionamento para quem está ouvindo a gente, uma provocação final que não é totalmente resolvida no texto. E se a gente parar para pensar, se a gente está realmente treinando as máquinas para não serem tão perfeitas assim, ajustando os algoritmos para incluírem pequenas hesitações e errinhos de redundância só para não ofender a gente? Para nos acalmar, né? Exato, só para deixar a gente mais confortável. Será que o famoso teste de Turing do futuro não vai ser sobre uma máquina provando que é incrivelmente inteligente? Vai ser sobre ela provar que sabe pedir desculpas de forma convincente por um erro bem medíocre que ela cometeu de propósito, apenas para poupar o frágil ego da humanidade? É uma reflexão genial para fechar. Fica aí o pensamento para cada um mastigar durante a semana. É isso aí. E não esqueçam de favoritá-la no Spotify para receber direto e seguir o canal Jorge Guerra Pires, PhD no YouTube. Um abraço para quem nos acompanhou nessa imersão de hoje e até a próxima discussão.